Então, o livro de André Luiz, Espírito, né? De Francisco Cândido Xavier, é o médium que recebeu a obra. Nós estamos no capítulo 24 ainda. Eu acho que deve ser o nosso último estudo aqui deste capítulo, tá? Luta expiatória. Que nós vimos aquele rapaz com problemas, né? Que estava na reunião mediúnica, ele voltou para casa e chegando em casa tinha um irmão alcoolizado. A mãezinha dele recebeu com todo carinho ele em casa, porque ele tem um problema, né? Ele entra em crises nervosas e tremeções, né? Perde a consciência. Isso porque quando se aproximam os espíritos obsessores, né? Com os quais ele esteve ligado nas regiões trevosas durante muito tempo, e agora ele, quando sente a aproximação desses espíritos, ele entra em crise, né? Até pelos sofrimentos que ele teve na vida espiritual. E na casa dele, né, ele se ajeitando para dormir, e aí ele se desliga do corpo e vai para o quarto do pai dele. Né, o André Luiz, o Hilário e o Aulus estão observando. Ele se desliga do corpo, após se ajeitar para dormir, ele dorme, se desliga e vai para o quarto do pai. O pai é uma pessoa que não anda, né, está numa cadeira de rodas, as duas pernas paralisadas, e começa a perceber a presença de alguém necessitado. Né? Ele estuda o espiritismo, ele lê as obras espíritas, encontrou consolação nas obras espíritas, e ele tem uma certa sensibilidade, porque ele começa a perceber que tem alguém necessitado. Né? E percebe a emoção, né? Começa a chorar. O pai desse rapaz, né? Começa a chorar e pede a Deus, né? Que ajude nessa pessoa que está próxima a ele, tá? Então nós estamos nesse ponto aqui, né? Vamos dar continuidade, né? Márcio era alcoólatra, era um irmão dele, né? O Márcio era aquele irmão que ele chegou em casa, ele estava bêbado, né? Guilherme Benício consumiu a mocidade em extravagâncias noturnas. E Américo, o primogênito, estava longe de recuperar o equilíbrio completo. Né? Quer dizer, a família toda desconcertada, né? Ele com esse problema, ele, o Américo, né? Esse rapaz chama Américo. Os dois irmãos, Guilherme e Benício, que pelo jeito estavam abusando, né? Das noitadas. E o Márcio, o outro irmão, que era alcoólatra, né? Junto deles, a mãezinha, né? Que era um espírito de luz que estava ali ajudando. E a filha dela, né, a irmã do Américo, a Laura, também um espírito de uma condição melhor. E o Júlio, que era o pai desses meninos aí, né? Certo? Um ambiente difícil, né? Vamos lá. Pronto. A expiação daquele grupo doméstico era, sem dúvida, rude e dolorosa. Em passado próximo, o pai paralítico era dirigente de pequeno bando de malfeitores. Extremamente ambicioso, asilou-se num sítio onde se transformou em perseguidor de viajantes desprevenidos, dedicando-se ao furto e à vadiagem. Acho até que eu já tinha adiantado alguma coisa para vocês, né? No último estudo que a gente fez, o porquê, né? O porquê dessa provação que eles estavam aí juntos, né? O pai paralítico, o filho alcoólatra, outros lá desorientados, o Américo com essas crises, né? Percebendo os obsessores. Por que de tudo isso, né? E aí o Aulus explica, né? Que eles, em encarnação passada, o pai deles, o Júlio, acabou aproximando eles, formando um grupo em que eles ficavam, né, numa região, num sítio ali, numa determinada região, assaltando as pessoas que passavam desprevenidas.
né? Logicamente, deve ter acontecido muita coisa, né? Não devia ser só assalto de pegar dinheiro, né? Deve ter tido outros comprometimentos aí, provavelmente, né? Bastante graves, certo? Então você vê que nada é por acaso, né? Sempre por trás de grandes dores, para nós aqui que estamos na Terra, ainda necessitados, presos ao ciclo das reencarnações, né? Sempre por trás de grandes dores existem grandes culpas, existem grandes comprometimentos, tá, pessoal? Nada vem do nada, nada vem do acaso, de uma injustiça, nem de castigo divino, não é isso, né? É a lei de ação e reação, é a lei de causa e efeito. Então, por detrás de grandes dores, sempre nós vamos encontrar grandes culpas, grandes comprometimentos para com a lei divina, né? A lei não falha. Ok? Então vamos lá. E qualquer dúvida vocês vão colocando aí e a gente vai parando para responder, tá? Conseguiu convencer 4 amigos a acompanhá-lo nas aventuras deliciosas. O Júlio, né? O paralítico, o pai do Américo. Então ele conseguiu convencer 4 amigos a acompanhá-lo nas aventuras delituosas a que se entregou pela cobiça tiranizante, comprometendo-lhes a vida moral. E esses companheiros eram então os filhos que lhe recebiam agora nova orientação, crivando-o, porém, de preocupações e desgostos, né? Então olha que coisa. Veja como a lei divina é perfeita. Então o Júlio, ele acabou desviando essas 4 almas, né, que hoje são seus filhos. Ele acabou convencendo, quer dizer, a iniciativa foi do Júlio, ele que era a cabeça pensante ali, que tomou a iniciativa de fazer o mal, que acabou aliciando essas pessoas e estimulando elas ao erro. E aqui não vale a gente falar assim, mas eles vieram porque quiseram. Eu só dei a ideia, não adianta a gente falar isso. Mas eles vieram porque quiseram. Tá, vieram porque quiseram, mas teve a nossa iniciativa, né? Aí no caso a iniciativa do Júlio, né? Então existe a responsabilidade compartilhada. Nós que tomamos a iniciativa, nós que damos a ideia ruim, nós que estimulamos e as pessoas que aceitaram, né? Então cada um tem a sua cota de responsabilidade, né? E cada um vai ter os seus compromissos, conforme a maior ou menor quantia de delitos que a pessoa cometeu, né? A maldade que cometeu, a intenção. Quer dizer, quanto mais houve uma atitude perversa, né, deliberadamente má, né, maior a responsabilidade que a gente tem, né? Ok? Exatamente, Vilani. Todos tinham débitos do passado, né? Val, passei 30 anos fumando na minha vida e hoje faz 4 meses que parei, mas às vezes sinto alguém me chamar para o vício. Aí penso, Deus, né? Pede a Deus para te dar forças, né? É isso aí, Val, exatamente, né? A gente precisa mesmo pedir forças. Que bom que você parou, né? E Deus abençoe que você consiga se manter assim firme, né? Porque a gente precisa cuidar do corpo, né? Nós precisamos respeitar o nosso corpo de todos os modos possíveis, né? Nós precisamos cuidar do corpo, porque o corpo não nos pertence. A gente, o corpo é meu, o corpo não é nosso. O corpo foi dado por empréstimo. Tanto que foi dado que pode ser retirado, né? Então não é nosso de fato, né? Então nós precisamos zelar realmente, né? Cuidar bem da saúde do corpo, né? A Júlia colocou, todos viemos limar arestas de outras encarnações, com certeza. É isso mesmo, né? Não há quem de nós não tenha débitos, né?
comprometimentos maiores ou menores, todos nós os temos. Tá? Então, nós precisamos nos ajudar para que possamos vencer, superar, quitar dessas dívidas que nós temos, né? O tanto que nós conseguimos amar é o tanto que nós vamos deixar de sofrer, né? Quanto mais a gente ama, menos a gente sofre, tá? Por quê? Porque se a gente se recusa a amar, a gente acaba tendo que pagar tudo na dor, né? Agora, se a gente se resolve por amar, aí a gente diminui a dor, né? A quantia de dor que a gente sofre, né? Certo? Então vamos lá. Até a Teresa de Brito, né? A Teresa de Brito, um espírito, né, que escreveu através de José Raul Teixeira, o livro extraordinário, o livro Vereda Familiar, né? Em que um dos capítulos ela fala filhos dificultosos, né? Quem são os filhos dificultosos, né? Quer dizer, são aqueles que trazem do passado as necessidades deles, né? Então eles começam a mostrar as dificuldades através dos comportamentos difíceis, irreverentes, descuidados, agressivos, irresponsáveis, né? Cada qual com as suas dificuldades. Então as dificuldades que eles vão apresentando é justamente o que eles vieram trabalhar aqui. Não é nada mais, nada menos do que aquilo que nós, pais, devemos ajudá-los a superar, ajudá-los a vencer dessa etapa, né? A melhorar aqueles pontos que eles têm maior dificuldade, né? E algumas vezes, muitas vezes, nós também ajudamos para que eles fossem daquele jeito que eles são, né? Então, não em tudo, né? Mas em algumas coisas nós colaboramos para que eles fossem daquele jeito. Por isso que vieram como nossos filhos. Alguns deles nós podemos ter tirado a vida no passado, e aí nós devolvemos a vida para eles no presente. Vocês entendem o nível de relação que nós temos com os filhos, né? Só para a gente exemplificar um pouco aqui, né? Então nós temos necessidade de amá-los, né? Ajudá-los. E aí a carga de dificuldade que eles trazem do passado, com a compreensão que a gente tenha, com a orientação, bom exemplo que a gente dê, né? A instrução que a gente dê, isso tudo ajuda a aliviar das dificuldades que eles trouxeram, a carga de aflições que eles trouxeram, né? Então o Júlio está tendo que fazer isso aqui também, né? Me veja no finalzinho aqui do parágrafo, né? São os filhos que lhe recebiam agora a nova orientação, crivando-o, porém, de preocupações e desgostos. É inevitável, né? É inevitável. Aí vem as preocupações, né? As frustrações, os desgostos. Mas aí é apenas a colheita. Eles estão mostrando as dificuldades deles e nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, né? Mas aí a gente tem que superar esses desgostos e tentar incutir coisas boas neles, né? Nesse ponto, André registrou um fenômeno curioso. Uma jovem de fisionomia nobre e calma penetrou o quarto em espírito, passou rente ao grupo socorrista sem notá-lo e retirou o Américo para fora. Era Laura, a filha generosa, que ainda mesmo durante o sono físico não se descuidava de amparar o genitor doente, né? Então olha que interessante, né? Então o Américo estava lá no quarto do Júlio, o pai dele, né? Paralítico, tá? O pai estava ali chorando, pedindo a Deus ajudasse aquele espírito que estava ali sofrendo perto dele, né? Ele estava sofrendo junto com o espírito. O espírito era o Américo, desprendido do corpo, né? E o André Luiz, o Hilário e o Aulos, eles veem que entra no quarto do Júlio um espírito de luz,
né? Um espírito de luz entra ali e retira o Américo. Ajuda o Américo ali, retirando ele, né? Levando certamente para o seu quarto, né? Aliviando também a situação para o seu pai. Era a Laura, também desprendida do corpo. A filha, né? E a filha do Júlio, ela havia sido irmã dele numa outra encarnação. Hoje é pai e filha, né? Mas na última encarnação tinham sido irmãos. E pelo jeito um elo muito profundo os liga, né? Que mesmo desprendida do corpo, ela não descuidava de amparar o pai. Aqui no caso está amparando o Américo e também o pai, né? Então o espírito... Então vejam quantas coisas devem ocorrer com a gente durante a noite e quando alguns filhos já estão dormindo, os pais já estão acordados, às vezes é os pais que estão dormindo e os filhos acordados, assistindo televisão, ou então, né? Às vezes os filhos estão lá na balada e os pais muitas vezes já estão dormindo, se desprende e vai lá cuidar dos filhos, vai ver, né, onde é que eles estão, com quem estão. Deve acontecer muito isso, muito, 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 né? Não é fácil, né? A nossa vivência espiritual é muito mais intensa do que a gente imagina. A nossa vivência espiritual, a nossa vivência fora do corpo, né? É muito mais corriqueira, é muito mais intensa do que a gente imagina. Ok. Então vamos lá. Aulus ministrou recursos vitalizantes ao enfermo em lágrimas, né? No caso aí, deve ser aqui no caso, o enfermo em lágrimas deve ser o Américo, né? Porque ele estava chorando, ele estava pedindo socorro e tal, mas pode ser o Júlio também aqui, né? Aulus ministrou recursos vitalizantes ao enfermo em lágrimas e explicou: quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. Na maioria das ocasiões, seguem o impulso que lhes é próprio. Quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua trabalhando na sementeira e na seara do amor. E quem se emaranha no mal, costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se enreda, né? Quer dizer que a vida nossa fora do corpo vai ser a continuidade do que a gente começar acordado, né? Nós vamos atrás dos nossos interesses, né? Nós damos vazão àquilo às vezes que nós não nos permitimos acordados, né? E muitas vezes durante o sono, sentimentos, desejos, necessidades eclodem e às vezes a gente acaba indo em busca dos nossos desejos mais profundos, né? Então, nem sempre, como eu disse aqui, a gente descansa no corpo, né? Muitas vezes a gente se desprende, na maioria das vezes a gente se desprende e vai atrás ou de coisas boas ou de conteúdos negativos, né? Dependendo do que a gente cultivar. Por isso que é importante, pessoal, outro dia até estava falando para vocês, né? A gente deitar e dormir com o firme propósito de fazermos coisas boas. Não é interessante que a gente vai dormir assim como um barco à deriva, assim, conforme o vento sopre, não. É importante que a gente vá dizendo para a gente mesmo: eu vou dormir agora. Aliás, não vou ficar pensando em bobagem, não vou ficar levando preocupação para a cama. Agora estou aqui para dormir. Meu corpo vai descansar e eu vou, junto com os espíritos amigos, fazer as obras do bem. Nós temos que ter essa determinação muito clara, né, muito firme, colocar energia nisso que a gente, no nosso desejo de fato,
desprendermos do corpo e irmos na direção, irmos na companhia do nosso espírito protetor, que sabe o que a gente necessita. Né? Não ir dormindo pensando coisas ruins, pensando mal de alguém, ou né, discutindo com alguém, ou com preocupações descabidas, de forma alguma. Né? Isso aí só prejudica o nosso sistema circulatório, o sistema nervoso, prejudica a nossa saúde como um todo, faz a gente sintonizar com os espíritos infelizes, obsessores, né? Então é interessante a gente ter esse cuidado, né? Para determinarmos o que a gente quer fazer à noite, tá? Até porque essa autossugestão que a gente faz é muito importante, né? A gente está sempre se auto-hipnotizando, se auto-sugestionando, né? Só que nós temos que usar isso para o bem, né? Para a nossa saúde, tá? Ok. Os fatos mediúnicos naquele lar eram constantes. Os pensamentos dos que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros, de modo particular, através de incessantes correntes de assimilação. A influência dos encarnados entre si é habitualmente muito maior do que se imagina, que é o que eu estava falando. É o que eu estava falando agora há pouco, pessoal. Vocês entendem? É muito maior a influência dos encarnados, né? Mesmo que não sejam da mesma família, né? Os encarnados, amigos, vizinhos, parentes, né? É muito maior do que a gente imagina. Agora, dentro da família é maior ainda. Por quê? Porque laços muito profundos nos unem e nós estamos ali naquele mesmo ambiente, né? Então nós interagimos, influenciamos e somos influenciados muito fortemente, com muita intensidade no seio da família, né? E aqui você vê que os fatos mediúnicos eram constantes, né? Eram constantes. Os pensamentos dos que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros. Por isso que é importante a gente trabalhar para a harmonia do lar, né? E cada familiar é uma peça importante. Cada familiar é uma peça importante para a harmonia do lar, né? Às vezes, como diz a própria Teresa de Brito, né, no livro Vereda Familiar, dos tipos, né, de comportamentos. Às vezes a pessoa que gosta de dar um gelo no outro, que gosta de fazer birra para o outro, né, caprichos, vitimização, comportamentos agressivos, comportamentos neuróticos, chantagistas, né? Quer dizer, tudo isso pesa no ambiente doméstico, né? E faz virar um caldo psíquico que gera doenças, né? Você quer começar a dar doença em criança? Né, nos filhos, os pais começarem a brigar constantemente. Daqui a pouco é um que aparece doente, daqui a pouco é outro que aparece doente. Por quê? Porque essas discussões, os gelos, a frieza um com o outro, tal, isso aí mantido alguns dias, isso é um caldo psíquico, é um ambiente, uma panela de pressão perfeita ali para proliferação de doenças, né? Até porque quando a gente baixa a vibração, os nossos obsessores, os espíritos mais inteligentes, aqueles que ficam nos perseguindo, eles começam a trazer doentes para dentro de casa. É geralmente assim que eles fazem, eles começam a trazer doentes. Quando a nossa vibração se abre, né? Quando as defesas se abrem da nossa casa, aí o acesso fica mais facilitado, eles aproveitam e começam a trazer doentes. Pessoas que morreram com doenças terminais, pessoas que estão alienadas no plano espiritual, que estão deprimidas, pessoas que morreram com processos infecciosos, com problemas pulmonares e assim vai, né? E ali começa a surgir, então eles vão se instalando ali no ambiente de casa. Por quê? Porque tá o marido e a esposa brigado,
né? Um não olha para o outro, e não estão conversando faz dias já, né? Fica aquela coisa pesada, né? E aí o pessoal começa a instalar esses espíritos ali dentro. Por que que eles fazem isso? Porque vai começar a drenar a energia dos encarnados, né? Os encarnados começam a perder energia com a presença desses doentes, né? E à medida que a gente vai perdendo energia, a gente vai facilitando mais ainda o acesso aos obsessores mesmo, aqueles que querem nos destruir, querem gerar pensamentos de suicídio, querem gerar depressões profundas, entre outros problemas aí, né? Agressões, maiores agressões ainda, né? Tá, pessoal? Faz sentido para vocês? Por isso que não vale a pena, né? Não vale a pena a gente cultivar. E se por acaso nós entrarmos nesse tipo de situação, cairmos numa situação assim, é interessante a gente se fazer o mais rápido possível. Usar humildade, pedir desculpa, né? Muitas vezes você pode até estar com a razão, mas vai pedir desculpa do mesmo jeito, porque é melhor pedir desculpa e acalmar os ânimos, é melhor dissolver esse tipo de problema do que você ter razão e ficar cultivando a sua razão. Porque geralmente os dois acham que tem razão, né? Às vezes você pega uma família inteira, cada um tem a sua razão, né? Tá? É casa onde não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, né? E todo mundo acha que está com a razão, né? Então, muitas vezes não adianta a gente ficar discutindo quem tem a verdade, quem está certo. Às vezes são apenas diferenças de opiniões a respeito de algum ponto. E que um não vai convencer o outro daquilo por enquanto, né? Então vale a pena, às vezes, só silenciar, concordar, pedir desculpa, usar da humildade, né? Que a humildade, ela simplifica muitas coisas, né? Quando a gente lança a mão da humildade, muitos problemas que poderiam se arrastar durante muito tempo se resolve facilmente, né? A humildade, ela simplifica muita coisa, né? E o orgulho complica, né? O orgulho complica bastante, tá? Porque ele faz as posições ficarem muito intransigentes, né? E todos nós precisamos de misericórdia, né? Então Deus tem misericórdia conosco à medida que a gente tem a misericórdia com os outros também, né? Então a gente acaba recebendo conforme o que a gente dá também, né? Então vamos lá. Mais um pouquinho. Tanto Hilário quanto André solicitaram a Aulus uma lição em torno da fixação mental. Como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas, como se o tempo para ela não caminhasse? Foi uma dúvida que eles ficaram, né? E pediram para Aulus uma lição, aí, uma reflexão sobre a questão da fixação mental, né? Porque às vezes tem espíritos que estão junto a nós, por exemplo, e eles estão fixados no passado. Eles nos olham com os olhos do passado. Eles nos olham e não vê a gente com a roupa de hoje, a gente num corpo novo. Eles olham a gente, enxergam conforme a gente era no passado, né? Então todos nós podemos cair numa certa fixação mental. E essa fixação mental muitas vezes pode ser em torno de coisas ruins, né? Muitas vezes a pessoa deprimida, ela vai se encolhendo, ela vai se isolando, ela vai cultivando certos pensamentos fixos, né? Ela vai cultivando certas verdades que não são lá tão verdades assim, mas vai se fixando, né? Vai tendo uma certa fixação mental. E essa fixação muitas vezes vai levando a processos mais profundos de alienação, né? De obsessão e alienação, né? Vamos ver o que o Aulus vai dizer aqui, né? Como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas, como se o tempo para ela não caminhasse, né?
A pessoa para no tempo. Às vezes ela conta uma coisa para você. Conta uma coisa para você, parece que ela está falando uma coisa de ontem, né? Aí você pergunta assim, mas quando é que aconteceu isso? Ah, isso faz muito tempo. Isso eu era criança. Oh, louco, eu achei que você estava falando de alguma coisa de ontem. Não, isso eu era criança. Às vezes, né? Aí você vê, caramba, a pessoa está fixada no passado, né? Porque ela contou como se fosse uma coisa de ontem, que tivesse acontecido ontem. A gente às vezes até se surpreende, né? Parece que o tempo não passou, né? A pessoa ficou lá fixada, ainda chorosa, ainda com, né? Aliás, né, quantas coisas de infância, se a gente começar a falar, se a gente começar a falar aqui, quantas coisas nós teríamos, né, de infância, traumas, dificuldades, né? É justamente aqueles ganchos que muitas vezes nos prendem, né, para que a gente fique ainda com dificuldades emocionais, de relacionamento, entre outras coisas, né? Até mesmo desenvolver a própria vida profissional, tal, né? Então vamos ver o Aulus aqui, o que ele comentou. O assistente, o Aulus, né, ouviu com atenção e ponderou. É imprescindível compreender que depois da morte do corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. Então isso aqui é importante, né? Quando a gente morre, pessoal, nós não vamos mudar assim, no estalar de dedos, nós não vamos virar uma outra pessoa com tudo diferente, pensando diferente. Eu vou virar anjo, né? Uma pessoa, eu era indisciplinado, vou virar disciplinado. Eu era irresponsável, vou ficar responsável. Não. A morte não é um banho milagroso que nos transforma de uma hora para outra. A morte é apenas a perda do corpo físico. Apenas isso. Hábitos, modo de falar, modo de pensar, modo de sentir, modo de se comportar. Tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. Entendeu? Tudo do mesmo jeito. Isso quer dizer que a mudança que a gente quiser, nós vamos ter que começar aqui. Não adianta deixar para lá. Ah, quando eu for para o nosso lar, quando eu for para o plano espiritual, aí que eu vou mudar. Aí não adianta, porque talvez a gente nem vá, né? Se a gente for ficar esperando, talvez a gente nem vá. Nem chegue lá no nosso lar ou em alguma coisa semelhante, né? Talvez a gente fique mais na região do umbral, né? Mas vamos pensar positivo, vamos fazer as mudanças que a gente precisa fazer, né? Mas olha aqui, né? Depois da morte do corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. Né? Então, a tendência é essa. Você continua cultivando o tipo de pensamento que você cultivava aqui na Terra. Né? Então, por isso que é importante a gente mudar o modo de pensar, sempre para melhor, né? Conceitos mais amplos, mais verdadeiros, né? A gente tem que sempre ampliar o modo de ver as coisas. Quanto mais limitado nós pensamos, quanto mais fechado nós pensamos, pior. Pior para nós. Pior para nós. A nossa vida, ela vai ter o tamanho da nossa mente. Quanto mais fechado, quanto mais limitado, quanto mais circunscrito ali o nosso modo de pensar, né? Mais limitada vai ser a nossa vida, né? E tudo que gira em torno dela. Nós precisamos ampliar as nossas concepções. E aí nossa vida vai se ampliar na mesma proporção. Isso com relação a tudo, viu, pessoal? Família, trabalho, né? Profissão, religião, né? Com relação a tudo. Saúde, né? Relacionamentos. Então, com relação a tudo, né? Emmanuel tem uma mensagem muito bonita no Fonte Viva, né? Que ele fala assim: para que não haja desperdício na obra divina,
Deus somente nos dá conforme as nossas concepções. Olha só, para que não haja desperdício na obra divina, Deus somente nos dá conforme as nossas concepções. Encolhe-te e verás o limite em tudo que existe. Verá o limite em tudo que existe, né, que te cerca, né? Quer dizer, se você se encolher, você vai ver só limite em torno de você. Expande-te e verá o infinito ao teu redor. E verá horizontes amplos, né? Vocês percebem, né? Se a gente se encolher, tudo vai parecer difícil para a gente. Tudo vai parecer limitado. Tudo vai parecer impossível, complicado, né? Se você se expande, você observará horizontes amplos ao teu redor. Na verdade, o infinito em torno de nós, né? Tudo vai depender do nosso modo de conceber a vida, de pensar a vida. Por isso que é importante estudar e aprimorar, né? Tem certos autores que ajudam a ampliar as nossas concepções da vida, né? Fazem a gente ultrapassar bloqueios que a gente tinha, né? Superar limitações que a gente estava tendo, né? Ok. Então, depois da morte, a gente continua pensando, né? Por exemplo, né? Só que uma coisinha para... Tem muita gente que pensa assim, eu vou morrer e vou dormir. Eu vou morrer e vou dormir. Eu vou esperar o dia do juízo final, dormindo. A pessoa fica a vida inteira, desde criança ela aprende isso. E fica se preparando, fica se auto-induzindo, fica se auto-hipnotizando, que eu vou morrer e vou dormir para esperar o dia do juízo. Eu vou morrer, vou dormir para esperar o dia do juízo. O que acontece após a morte? Dorme mesmo. Né? Fica lá o que os espíritos chamam, que o André Luiz chama no livro Evolução em Dois Mundos de hibernação. Fica lá hibernando. Né? E o próprio André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele conta lá de pavilhões enormes no plano espiritual. Pavilhões enormes com centenas e centenas de espíritos lá dormentes, que ele chama de múmias. Né? Estão lá em processos de dormência. Né? Que se auto-hipnotizaram, acharam que iam encontrar o nada após a morte. E o que encontraram? O nada mesmo, o sono. Né? Okay? Por isso que o estudo, a fé, é exercício da alma. Esse exercício de abstração, esse exercício de reformulação de pensamentos, sentimentos, concepções. Pessoal, isso aqui é muito importante porque é exercício da alma. A gente está adestrando membros, a gente está treinando membros para a nossa movimentação no plano espiritual. Por quê? Porque quando a gente mexe na nossa cabeça, quando a gente mexe nos nossos pensamentos, nós estamos nos preparando para a vida espiritual, onde os nossos pensamentos são muito mais determinantes do que na matéria. Aqui já são determinantes também, mas na vida espiritual eles são muito mais determinantes do que na matéria até. Porque lá nós vamos ter um corpo espiritual que é muito mais sutil que o corpo material. Muito mais maleável conforme os nossos pensamentos, né? Então, quando a gente está exercitando esses conceitos, nós estamos nos exercitando para a movimentação no plano espiritual. Ok, então vamos lá. E não podemos esquecer que a lei divina, né, traça princípios universais que não podemos trair. É para todo mundo, né? Ninguém vai ser privilegiado. Os princípios são os mesmos para todo mundo, né? Subordinados à evolução, como avançar sem lhe acatarmos a ordem de harmonia e progresso? A ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo.
Então, o que que o Aulo está dizendo aqui, né? Que a lei divina, pessoal, nós fomos criados assim. As leis divinas foram criadas por Deus, existem de todo sempre e agem na nossa vida. A lei divina está o tempo todo nos permeando, né? Dentro e fora de nós, e nós precisamos aprender a utilizar a lei divina para a nossa evolução, não contra nós. Né? Nós precisamos aprender a viver conforme a lei divina, tá? E não contra os princípios que Deus traçou para a nossa evolução. Né? Toda vez que nós quisermos nos deter, toda vez que nós quisermos nos congelar no tempo e no espaço, né? Toda vez que nós tivermos essa indisciplina mental de nos fixarmos, de nos cristalizarmos, de nos paralisarmos no tempo, virá o sofrimento para nós, né? Nós sofreremos com isso. Nós perderemos tempo que poderíamos estar evoluindo. Podemos ver pessoas que nós amávamos, pessoas evoluindo e nós ficando para trás. Né? Por quê? Porque quisemos fazer valer os nossos caprichos, né? Quisemos fugir da dinâmica da vida, do movimento da vida. Quisemos fugir das provas necessárias, né? Nos fixando em certos pontos de vista, em certos caprichos, em certas atitudes que efetivamente não estavam nos ajudando, não nos ajudariam. Aí a gente acaba se cristalizando no tempo e no espaço, né? E perdendo um tempo precioso que poderíamos avançar. É uma atitude caprichosa nossa, birrenta nossa, né? Que a vida está nos chamando para evoluir, para nos movimentar, para aprender, para ter humildade, né? A humildade que nos faz aprender, né? Porque a arrogância, o orgulho nos mantém de cabeça erguida, dando a impressão que a gente sabe tudo, né? E deixando de aprender, né? Dificultando os aprendizados, né? E aí a gente acaba se fixando no tempo e no espaço, né? Certo? Vamos continuar com aulas aqui, né? Então nós estamos subordinados à evolução, né? E nós precisamos acatar a ordem de harmonia e progresso, né? Como é que a gente vai avançar se a gente não acatar a ordem de harmonia e progresso? A ideia fixa pode operar em indefinida estagnação da vida mental no tempo. Quer dizer, quando que a pessoa vai sair daquela fixação? Nem os espíritos sabem. Nem eles sabem. Por quê? Porque é uma determinação interna da pessoa. O máximo que os bons espíritos podem fazer é ajudar, aplicar paz, né? Orar por aquele espírito, mas quando ele vai resolver dar o primeiro passo no sentido da mudança, quando ele vai perceber que não está dando certo, se manter naquele ódio, naquela rebeldia, no desejo de vingança ou no desânimo, na tristeza injustificável, na preguiça, né? Quanto tempo a gente perde, né, cultivando esse tipo de atitude, né? Certo? Então, ok. Muito bem. Vamos lá. Sempre que a gente se fixar muito em nós mesmos, ao invés do bem comum, né? Então, o bem é sempre o bem comum, é o bem para todos, né? Então, sempre que a gente quiser reduzir muito o bem só para mim, o bem egoístico, ou para um grupo pequeno de pessoas, o bem da minha família em detrimento da coletividade, o bem do...
a gente sempre vai estar criando problemas para nós e para a própria coletividade, né? Por isso que Deus estruturou a vida de modo que a gente saia do nosso egocentrismo, a gente saia do nosso egoísmo, a gente saia da visão limitada e a gente amplie para o bem comum maior, que vai sempre prevalecer sobre o bem menor, né? O bem maior vai sempre prevalecer. Nós temos que aprender, né? Por isso que a renúncia, né? Você aprender a renunciar em benefício de um bem coletivo é muito importante, porque isso aí é a nossa evolução, é o caminho que a gente vai trilhando, né? Exercitar a abnegação, renúncia, né? Isso tudo faz com que a gente perceba o bem dos outros como algo maior do que o bem só para mim, né? Aquele bem egoístico, né? Então, muitas vezes a pessoa ela quer continuar pensando só em si ou só nos seus, né? E aí não funciona, né? Nunca vai dar certo isso, né? Nós temos que pensar na coletividade em termos maiores, né? Ok. Vamos lá. Dito isso, o instrutor continuou: simbolizemos o estágio da alma na Terra através da reencarnação como sendo valiosa linha de frente na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo. Batalha em que o coração deve armar-se de ideias santificantes para conquistar a sublimação de si mesmo, a mais alta vitória. Então aqui ele está comparando essa situação, né, que foi perguntado a ele da fixação mental. Ele está comparando com uma batalha, né, como se a gente estivesse num estágio na Terra, né, através da reencarnação, como se fosse uma valiosa linha de frente na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo. E nós temos que nos armar de ideias santificantes. Todos nós, a gente reencarnou, a gente está aqui na batalha, na linha de frente, na batalha aqui, né, pelo bem individual e coletivo. Tá? E nessa batalha nós precisamos armar o nosso coração de ideias, né, de ideais santificantes para conquistarmos a sublimação de nós mesmos, né, a mais alta vitória. Vamos ver a sequência aqui, a gente está quase acabando. A mente é o soldado em luta. Então, essa batalha é mental. A mente é o soldado em luta, ganhando denodadamente o combate em que se empenhou, tão logo seja conduzida às aferições da morte, sobe verticalmente para a vanguarda na direção da esfera superior, expressando-se-lhe o triunfo por elevação de nível, né? Então a mente é o soldado nessa luta aí. Então ele ganhando, né, a mente pensando, cultivando ideais superiores, tal, ganhando, né, após o combate em que ele se empenhou, né, tão logo seja conduzida às aferições da morte, sobe verticalmente para a vanguarda, né, uma região boa, na direção da esfera superior, expressando-se-lhe o triunfo por elevação de nível, né? Quer dizer, então ele alcançou uma situação melhor na vida superior, né? Vamos continuar com a historinha. Entretanto, se fracassa, e semelhante perda é quase sempre a resultante da incúria ou da rebeldia, volta horizontalmente nos acertos da morte, para a retaguarda, onde se confunde com os desajustados de toda espécie, para indeterminado período de tratamento, né? Que é o que tem acontecido conosco, pessoal, ao longo das encarnações, né? Essa historinha aqui que o Aulus contou é o nosso drama evolutivo aqui na Terra. Nós não temos sabido pensar, nós não temos sabido cultivar ideais superiores.
né? Ao longo dos séculos, nós temos preferido o deboche, a ironia, o sarcasmo, né? Ao invés de cultivarmos os sentimentos nobres, a atitude de boa vontade, o empenho em aprimorar concepções, né? Então esse tem sido o nosso drama evolutivo. Por isso que ao desencarnarmos, a gente tem encontrado situações complicadas na vida após a morte, né? E aí a gente volta de novo, né? Para novamente tentarmos realinhar o nosso pelotão, os nossos soldadinhos, a nossa mente, os nossos pensamentos para uma nova batalha no campo da vida, né? Então, por isso que é importante, né? Eu tenho sempre falado aqui a importância da gente aprender a pensar, a gente pensar de um modo saudável, pensar de um modo positivo. É extremamente importante porque a nossa vitória ou a nossa derrota vão começar na mente, em todos os sentidos. A nossa derrota e a nossa vitória serão o resultado do que a gente cultiva na mente. A Joana de Ângeles não cansa de falar isso nos livros dela, né? Então a gente precisa levar isso em consideração, né? Certo? Estamos quase acabando aqui. Aí o último, né, de hoje. Em qualquer frente de luta terrestre, a retaguarda é a faixa atormentada dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos de toda a casta. Né? Você vê a retaguarda, pessoal. É aquela história, né? É a turma do fundão, né? É a turma do fundão, simbolicamente. A nossa vida, querendo ou não, é desse jeito, né? Os alunos aplicados, onde é que eles estão geralmente? Vocês sabem de cor e salteado. Os alunos aplicados, eles geralmente estão lá perto do professor. Eles estão lá nas primeiras fileiras lá, né? De olhos atentos, escutando, perguntando, interagindo com o professor, atentos à lição. E onde é que está o pessoal da retaguarda? O pessoal do fundão lá, não é? Não é assim? O pessoal do fundão tá lá, um jogando coisa no outro, dando risada, levantando a carteira, puxando o cabelo da menina que está na frente, ou né? Distraindo os outros. A professora de vez em quando parou, vocês aí atrás. Não é assim? Aqui na Terra do mesmo jeito, a escola terrestre é assim. Os alunos aplicados são aqueles que estão lá atentos, disciplinados, ouvindo, participando, interagindo, pensando, analisando, perguntando, né? E os outros, os que estão só fazendo bagunça, né? Desatentos, indisciplinados, né? Irônicos, zombando do conhecimento, né? Reprovam de ano. Reprovam de ano, né? E aqui o Aulus está comparando com... né? Falando de uma forma mais drástica, que é o que acontece no campo da vida, né? Que é mais do que uma sala de aula, né? O campo da vida, o que que acontece? O pessoal lá do fundão são os atormentados neuróticos, começa a desequilibrar o psiquismo, né? Dos loucos, alienados, né? Dos mutilados, que acabam vindo para a Terra com inúmeras dificuldades físicas, né? Expiações difíceis, né? Os feridos, os enfermos de todo tipo, né? De toda casta, né? Por quê? Porque sempre colhendo provas muito, colhendo expiações muito duras, resultados muito duros da sua indisciplina, do seu descaso para com a lei divina, né?
para ver se para pensar um pouco, né? Para ver se para estudar um pouco, para se conhecer um pouco, para mudar a sua própria atitude, né? Dito isto, Aulus acrescentou: de certo, as legiões vitoriosas não se esquecem dos que permaneceram no desequilíbrio. E daí vemos as missões de amor e renúncia, funcionando diligentes onde estacionam a desarmonia e a dor, né? A turma do fundão, quando desencarna, são o pessoal que faz a grande turma lá do umbral, das trevas, né? É a turma do fundão do planeta, né? É a turma do fundão. E os espíritos estudiosos, operosos, que aprenderam a fazer o dever de casa, conquistaram a disciplina, né? Esses não se esquecem dos outros que ficaram, né? E formam legiões para socorro nas zonas obscuras após a morte. E mesmo aqui na vida material, né? Que nós acabamos recebendo tanta ajuda, né? Dos espíritos amigos, né, pessoal? Então é assim, né? Então que a gente possa deixar de ser a turma do fundão e a gente possa se tornar os alunos atentos, né? Estudiosos, que se preocupam em adquirir uma condição melhor, previdentes, né? Se preparam para as ocorrências da vida, se preparam para o curso existencial, né? Não ficam lá perdendo oportunidades que a vida está dando, né? Na escola que todos nós estamos vivendo, certo? A Glaê está perguntando aqui: pode uma pessoa passar a vida humilhando os filhos e outros da família e depois de morto vir em sonho para continuar humilhando e atormentando? Pode sim, Aglaé. Pode sim. São situações, geralmente, que elas procedem do passado, né? São situações complexas de ligações de pais e filhos que, em essência, são espíritos imortais, né? Ora são pais, ora são filhos, às vezes inverte, né? São amigos, então depende da encarnação o que houve, mas são espíritos, né? E geralmente por detrás de situações como essa que você falou, existem situações mal resolvidas, sentimentos, mágoas, que muitas vezes não são nem dessa última que foi vivida em família, às vezes é do passado até mais remoto, né? Mais anterior aí, tá? Mas veja bem, nós temos que ter uma atitude existencial agora, né? No aqui e agora, com vistas ao futuro, né? Eu só falei a questão do passado para explicar por que isso acontece, né? Mas a oração, o pedir perdão, olha, se eu te fiz algum mal, se eu te prejudiquei algum dia, me perdoe, me desculpe, né? Orar pela pessoa que se foi, porque se os encarnados começam a nutrir esse sentimento aversivo àquele que morreu, aí é gasolina no fogo, né? É como você querer apagar um fogo com gasolina. Então não dá certo, só aumenta a chama, tá? O material isolante aí é o amor. O amor, é o perdão, é a compreensão, né? Porque é o que faz as pessoas seguirem o seu caminho, né? Em paz e cada um ir cuidar da sua existência, tá? Muito bem, pessoal, estamos na hora, vamos fazer a nossa prece, né? Para a gente terminar então. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite de estudos. Abençoa todos que estiveram e que estão conosco. Que o anjo bom da paz, da luz, possa adentrar todos os ambientes, levando a saúde, a harmonia, a serenidade para todos os corpos e todas as almas. Obrigado por tudo, Senhor. Sê conosco,
hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, obrigado pela presença de todos, um grande abraço, tá? Tenham um bom descanso e até quinta-feira, né? Se Deus quiser, estaremos juntos aqui, tá? Fiquem com Deus.